Olá amigos, vamos à nossa primeira videoanálise de 2001, pregão desta segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui embaixo do vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e também poder aproveitar aí ao máximo todo o conteúdo aqui de aprendizado de análise. Aqui do meu lado tem toda a programação de análise. E dentro do canal também muito conteúdo de aprendizado. Vamos aqui então falar primeiramente nessa análise aqui de hoje, vou falar sobre o Ibovespa, depois futuros, mini índice, mini dólar, na sequência vou falando de PTR4, Vale 3, MGLU 3, Enev 3, B3SA3, GNDI 3, Alpa 4, Zin 5, CSMG 3, Itube 4, GGBR 4, RLog 3 e STBP 3. São os ativos que vou abordar nesta análise. Começando então pelo Ibovespa, que no pregão de hoje está apresentando aqui uma estabilidade, menos 0,15%, abriu subindo, superou a máxima histórica e perdeu força, gerando a perda da mínima do candle anterior. Do pregão anterior, que foi o pregão do dia 30. Isso representa o quê? Uma formação de um topo, de novo, na região de topo histórico. Ou seja, primeiro se aproximou aqui, bateu e perdeu força. Segundo, bate de novo, faz até nova máxima histórica e perde força. A tendência do Ibovespa no curto prazo mudou? Não, não mudou. Só está dando um sinal de enfraquecimento, que eu já comentei na análise especial do Ibovespa, foi publicada neste domingo aqui no canal, falando sobre a questão de existir a chance de termos um mês aí em mais um pouco de correção. Não que não vá subir, mas um mês que pode passar por algum momento ali de queda, um mês um pouco mais travado. E aqui tem um primeiro sinal para se ter essa correção. O Ibov muda a tendência dele de alta se perder essa mínima aqui. Enquanto isso não acontecer, ou seja, enquanto não perder os 114.730, segue dentro da sua tendência de alta e de curto prazo. Nos futuros, lembre-se, se essa análise for útil para você, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais a sua valiosa audiência. Nos futuros nós temos também a perda da mínima do pregão anterior, gráfico de 60 minutos. O que aconteceu? Aqui tinha um último fundo, abriu com gap de alta, veio que queda forte, anula o fundo ascendente, sobe e gera um sinal de topo descendente. Então, por enquanto, vai terminando o pregão mais com viés de baixa, ficando mais para buscar o quê? Operações de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos a partir do próximo pregão, principalmente se abrir já caindo. Caso faça o contrário, abra subindo e venha para cima dessa região aqui, primeiramente essa região e depois essa aqui, sinalizações de alta de fundo ascendente para cima, preferencialmente do 119.320, foco muito maior em compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dá para avaliar também compra de fundo ascendente acima já dos 119.130, melhor ainda se for acima dos 320, mas acima dos 120 já dá para ficar de olho ali em possibilidade de buscar a operação na ponta compradora após alguma sinalização de alta, mas como eu disse, mais o interessante é acima dos 320. No dólar, dia de hoje, forte alta, dólar alta aí de 1,41%, abriu caindo bastante, reverteu para cima. O que foi comentado ontem no radar da semana, no domingo, sobre o dólar? O dólar tem um viés mais de baixa no mensal, de se poder ter algo mais para baixo no mês, a expectativa é essa. Mas no curto prazo, como estava dentro desse movimento de subida, o diário estava fazendo aqui um sinal de correção, que traria a chance de poder gerar algum sinal de fundo, de ter algo para cima. Então o dólar no pregão de hoje conseguiu reverter a queda, que abriu um pivô aqui de baixo, ou seja, se bateu aqui, gerou sinalização para baixo, foco em buscar a operação mais de venda. Reverteu para cima, foco em compra, foi o que eu falei até no giro dos futuros, na parte da tarde. Dólar reverteu para cima, busca oportunidade mais na ponta compradora, acima dessa região aqui, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para o próximo pregão, resistência mais próxima, lá na casa dos 306,5, por volta desse patamar. Enquanto estiver dentro do movimento de alta aqui no dia 60, foco em buscar a operação de compra preferencialmente de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos. Abriu caindo, se abre caindo, dá para olhar
para alguma operação de venda de topo descendente. Melhor ainda se ela for para baixo da média e também para baixo da região dos 268, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abre caindo e não vai muito longe, já gera um sinal aqui de alta, foco em compra ou mesmo de pivô de alta. Dá para você buscar essa oportunidade mais na ponta compradora. Veio subindo no decorrer do dia, entrou na região aqui, ó, nessa região de resistência, lá na casa dos 306, ficar de olho se gerar sinal de baixa no gráfico de 60 ou de 30 minutos, perder a mínima do que no anterior, voltaria a olhar para venda de day trade através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo agora para as ações, começando a falar aqui de Petrobras, pregão de hoje apresentando aqui uma alta de 1,73%. Quando fala apresentando é porque ainda está dentro do leilão de fechamento, entrou agora há pouco no leilão. E por enquanto o leilão apontando 28,99 ainda é cedo, mas enfim, o ativo vai com a alta de 1,73%, rompendo essas máximas aqui. Dá para abrir compra? Não é a compra que mais me agrada não, para fazer essa entrada. Mas para quem resolveu abrir essa compra, o primeiro ponto de stop colocaria em 28,19 ou mesmo em 28,33, né? Alguma proteção aqui de um topo anterior em cima desse posicionamento de stop para quem está comprado na Petro. Quem quiser colocar um stop mais curto, abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 28,52. Ativo segue dentro da sua tendência de alta de curto prazo e a resistência aqui um pouco mais relevante é em R$ 29,42. Hoje chegou a R$ 29,18. Então, próximo nível um pouco mais relevante de resistência, R$ 29,42. Enquanto não gerar sinal de baixa pelo gráfico diário, principalmente voltar a fechar abaixo dos 28,34, segue uma expectativa maior de poder testar essa resistência dos R$ 28,42. Na Vale 3, o dia de hoje de forte alta de 4,46%, o leilão ainda vai apontando um pouco mais para cima, então muito forte a alta do papel, segue em tendência de alta, não consegui buscar uma entrada no papel em termos de swing trade, porque já abriu já lá em cima e não se encaixou para mim. Essa compra faz tempo que nem toca na média móvel 3 períodos. Eu estava mais interessado em abrir compra se chegasse aqui e gerasse sinal de alta. Nem sempre o mercado vai fazer o que a gente deseja, o que se encaixa melhor dentro da meu perfil, minha estratégia. Alta boa, o que é algo bom, ativo dentro da carteira perspectiva. Então é algo favorável, né, pelo menos para a carteira. Difícil manter essa estilingada toda para cima, mas o ativo permanece apresentando bastante força compradora. Caso ocorra algum retorno do preço nos próximos pregões e sinalização de fundo ascendente para cima da região ali dos 88 a 87,80, aí sim eu ficaria mais interessado em compra. Isso ainda coincidindo com a média móvel de 3 períodos, melhor ainda para fazer essa entrada, na minha opinião. Para quem está posicionado na compra, dá para colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, R$ 88,84. Ativo sem resistência histórica pela frente, a gente pode falar em número redondo lá dos R$ 100, mas não tem resistência histórica pela frente. Só está um pouco mais esticado para cima, seja pelo semanal ou pelo diário. Depois disso, vamos falar agora de MGLU 3. Ação que eu estou colocando ela aqui para comentar porque era uma compra que a gente tinha aberto até o pregão lá do dia 23, e aí depois o próximo pregão foi 28, 29 e 30, eu não produzi nova análise de fechamento, que é onde eu falo de todas as posições que estão em aberto, o encerramento, quais os resultados. Então tivemos alguns encerramentos. Na verdade tivemos o encerramento da MGLU 3 e no dia 28 eu passei recomendações. Apesar de não ter feito produzido vídeos aqui no canal no YouTube, eu estava lá atuando dentro do aplicativo, passando principalmente a questão de se houvesse alguma oportunidade de compra ou de venda, eu recomendaria dentro do aplicativo DV Invest aqui do meu lado. Você pode acompanhar aí no decorrer de 2021 todas as recomendações, as carteiras de ações, mensal, semanal, carteira de fundos imobiliários, você pode acompanhar tudo dentro do aplicativo aqui DV Invest. Aqui olhando para o gráfico diário da MGLU 3, travado, está em tendência de alta? Está em tendência de alta, mas bem ainda enrolada. Semanal subindo aos poucos. A compra que a gente tinha aberto perdeu essa mínima aqui e foi encerrada. Portanto, essa operação que foi aberta aqui basicamente nesse rompimento
gerou ali uma perda, deixa eu colocar aqui na tela para vocês visualizarem, uma perda aqui de 1,35%, e isso representou uma redução de 0,17% do capital total após essa operação. Então, encerrada a posição da MGLU3, depois desse encerramento, ela ainda foi mais para cima. Como dá para observar aqui, foi um pouquinho mais para cima, mas não ganhou força. Dalton, e aí? Eu estou comprado ainda, o que eu faço? Ou você coloca o stop aqui, ou sai num fechamento abaixo da média seguida de nova mínima, são as alternativas. E para abrir nova compra eu aguardaria algo assim, vem aqui fazendo uma queda fraquinha e depois gera algum sinal de alta um pouco mais relevante, como por exemplo um pivô de alta, que é o rompimento aqui da máxima desse candle, 25,66, mas teria que antes de acontecer isso, acontecer pelo menos mais 2 pregões aqui para fazer esse tipo de entrada. Depois de MGLU3, tivemos o encerramento da INEV3, que na realidade foi uma compra que a gente abriu no dia 28. Né? Uma compra que a gente abriu aqui na INEV3 no dia 28/12, que foi aqui nesse pregão. Ou seja, quando ela veio para esse candle aqui, fechando para cima desse patamar, fazendo, vamos dizer assim, uma correção desse candle de alta, aumentando a probabilidade de ter algo mais para cima. Então essa compra foi executada e conseguimos pegar aí um bom objetivo, um bom retorno nessa operação. Passando o detalhe aí de encerramento dessa posição comprada, que era uma posição comprada, foi da INEV3, um ganho de 5,74%, que é que ela proporcionou. E isso resultou para o capital total um retorno em torno de 1% sobre o capital total. Então esse foi o resultado aí em relação a essa operação e com isso encerramento das posições ali até o fechamento de dezembro. Isso proporcionou aqui para o mês de dezembro um retorno lá de 7,98%, praticamente de 8% no mês de dezembro, e no ano 16,65% em cima das operações de swing trade. Voltando aqui para falarmos agora de outras operações que foram encerradas no pregão já de hoje, começando aqui por B3SA, na realidade por B3SA3, encerramento de posição comprada. A gente estava posicionado na compra aqui da B3SA3, subiu, perdeu essa mínima aqui, encerramento da posição comprada no papel. Então, essa operação da B3SA3, colocando para vocês também aqui na tela. Da B3 nós tivemos encerramento aqui com um ganho de 1,08%, e isso representou um crescimento de 0,16%. Um stop de proteção de lucro, ou seja, chegou próximo do objetivo, na realidade foi até mais, né? Isso é porque faltou atualizar aqui o valor da entrada aqui, incorporar por isso que eu estava achando estranho o valor aqui, 59,87, porque houve hoje, ela ficou ex-dividendos, ou seja, o fechamento do pregão de ontem, que era, do pregão do dia 30, que foi, vou colocar aqui sem ajuste, foi R$ 61,98, com o ajuste da distribuição de dividendos, virou R$ 61,44. Então, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Incorporar isso na operação, ou seja, ajustar os valores anteriores. Por quê? Porque quem está comprado vai receber esse dividendo na sua conta lá junto à corretora. Então essa operação aí sim, agora sim, corretamente, essa operação Desculpa, tá? Eu deixei a tela aqui na frente, né? Então deixa eu falar novamente. Então aqui, ó, que eu falei. Aqui, ó, 61,98 foi o fechamento sem o ajuste, foi o fechamento do mês passado, do dia 30, 61,98. Com o ajuste, observe colocando o ajuste no gráfico, 61,44, ou seja, houve o ajuste no preço das cotações aqui com base nos dividendos que foram distribuídos aí. Quem estava posicionado até o dia 30/12, que foi quarta-feira, no pregão de hoje já vai ter o direito a receber os dividendos aí mais na frente, na data específica de pagamento, que vai cair na sua conta junto à corretora. E aí sim, agora exibindo aqui, falando sobre o resultado final dessa operação da B3CA3, foi de 1,97%, e isso representou um crescimento de 0,3% sobre o capital total. Tá? Então o que eu fiz aqui? Eu incorporei na operação os dividendos que vai cair na conta de cada um que estava comprado no ativo.
Depois disso, qual foi o outro ativo que a gente encerrou a posição comprada? Foi a GNDI3. GNDI3, essa operação, a saída foi aqui nessa perda de mínima, uma operação também com stop de proteção de lucro, primeiramente uma compra aqui de rompimento, compra foi executada, depois foi conduzindo o stop, até hoje foi reposicionado aqui e ela foi encerrada no pregão de hoje, queda de 1,38% nessa operação da GNDI3 aqui, queda do pregão de hoje, tá? Mas na operação em si, colocando aqui a operação da GNDI3 na tela, 0,86% de ganho, mais 0,14% sobre o capital total. Então, mais uma operação encerrada aqui que a gente tinha uma compra em aberto. Mais outra ação aqui, Alpa 4. Essa foi encerramento com perda, porque a gente tinha uma posição comprada no papel, nessa formação desse fundo aqui, tentando pegar um movimento que pudesse romper todos esses topos, mas terminou respeitando o topo. E, logicamente, se gerasse para mim um sinal de baixa em cima da zona de resistência, eu ia iniciar essa posição com um stop parcial, que foi o que aconteceu aqui na perda dos 41,73. Essa operação, então, proporcionou aqui uma perda de 0,6%, representando 0,08% de redução do capital total. Então, basicamente, a gente abriu aí o mês de janeiro com 0,36% de ganho nesse presente momento, né? Com o Ibovespa nesse momento com menos 0,13% no pregão de hoje. Temos aqui algumas posições em aberto que eu vou comentar agora. Primeiramente, a posição aberta aqui em Usiminas, Usim 5. Estamos comprados em Usiminas. O stop que estava aqui inicialmente no pregão de hoje, inicialmente não, no início era lá mais para baixo, mas o stop que foi reposicionado no pregão de hoje para R$ 14,48 a partir do próximo pregão, depois aqui dessa formação de uma estrela cadente, de um padrão de baixa, de reversão dos candles, a perda da mínima de hoje, 14,89, ou seja, gera uma expectativa de se ter um movimento para baixo, que pode vir a testar as resistências que foram rompidas aqui nesse movimento de subida, que a gente tentou pegar esse movimento de alta. Então essa perda aqui, saída da posição comprada no próximo pregão, então eu devo formalizar no próximo, dentro do aplicativo aqui DV Invest, o reposicionamento desse stop ali para a faixa dos R$ 14,88 a partir do próximo pregão. Seguimos então comprado nesse papel e na CSMG3, que terminou o pregão de hoje com queda de 0,43%, o stop da posição está em R$ 16,10 e vai ser reposicionado a partir do próximo pregão para baixo da mínima do pregão de hoje em R$ 16,15. Então seguimos também comprado em Copasa. Ativo que veio aqui no pregão de hoje, inclusive, para gerar um fundo ascendente, mas não fluiu até agora. Vamos ver se consegue ganhar força aí nos próximos pregões. Se perder essa mínima, pula fora. Logicamente, seria um stop nessa operação que a gente entrou por volta dos 16,28, aqui nesse rompimento, e o encerramento seria aqui, ou seja, também um stop bem parcial, bem mais curto do que foi estabelecido inicialmente para essa ação. Que essa é basicamente a ideia. Tentar entrar em alguns movimentos do preço que sejam a favor da tendência preferencialmente, que possam gerar ali uma boa relação risco-retorno. Se não gerar, ou a gente aciona o stop completo, que é uma perda máxima em torno de 0,5% do capital total, ou basicamente acontece bastante, né, o stop parcial na operação. Também tem aquelas que acionam ali com lucro parcial da operação, como a gente viu hoje, por exemplo, em B3SA3 e em GND3. Vamos aqui agora falar de outros papéis, como Itube 4, que terminou o dia de hoje com queda de 2,26%. E aí, o que essa queda representa para essa ação? Essa perda aqui dos R$ 30,90 representa o final da tendência de alta de curto prazo. Final da tendência de alta de curto prazo. O que ela precisa fazer para gerar algo positivo, para trazer uma expectativa ainda favorável? Fechamento do próximo pregão invadindo aqui boa parte desse candle de baixo. Se for ainda superando a máxima do pregão de hoje, melhor ainda, que superar os 31,99, isso representaria a chance desse papel continuar ainda subindo um pouco mais. Mas isso que aconteceu aqui é o final de uma tendência de alta, criando um viés de baixa, perda da mínima da semana passada, aumentando a probabilidade de fazer uma correção de todo esse movimento aqui de subida.
principalmente quando ela gerou todo esse processo aqui de reversão. E isso aconteceu onde? Quando a gente bota num gráfico semanal, dá para perceber que ela tem uma série de fundos anteriores. Eu falei ontem no Radar da Semana sobre Bradesco, que é algo está bem parecido, em cima de níveis de resistência gerando sinalização para baixo. E quando os bancos começam a gerar um sinal de reversão de tendência ou iniciar primeiro ali a questão de ter um processo de correção, vai aumentando gradativamente que nossa bolsa faça algo parecido. E eu já falei sobre isso ontem no radar, tanto no Radar da Semana e falei principalmente na análise especial do Ibovespa. Então, nesse momento, simplificando, YouTube 4 não me gera a possibilidade de compra. Para quem estava comprado, gerou sinal de saída na perda da mínima desse fundo. Primeiramente aqui, que é uma das formas que eu costumo conduzir. Segundo ponto de saída, aqui. E o terceiro, se perder a mínima do pregão de hoje, que seria fechamento para baixo da média, perdeu a mínima, saída de uma posição comprada de curto prazo nesse ativo. É a forma aí de conduzir a operação. Vejo outra oportunidade de compra agora? Não. Teria que aguardar mais 1, 2, 3 pregões aí ou mais para avaliar alguma possibilidade de compra em cima de YouTube 4. Próximo suporte intermediário na faixa dos 30,47, depois disso na casa dos 30,10 e 29,63. GGBR4, ação que terminou em forte alta de 6,5%, gerou pivô de alta. Essa não encaixou uma compra para mim, mas fechou muito forte para cima, gerando mais um pivô de alta aí na sua tendência de alta de curto, de médio, de longo prazo. Então, ativo bem alinhado para cima. Muito forte aqui, a ação parou em cima dessa região de suporte, gerou mais um pivô de alta. Para quem está posicionado em GGBR4, dá para colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, facilmente. E conduzir a operação, a cada nova mínima ascendente, vai subindo o stop da operação para quem está comprado no curto prazo, para quem comprou esse rompimento. Faz sentido. Abrir compra aqui nesse patamar já não é algo que me agrada tanto, porque o stop fica longo, aí você vai ter que exigir bastante para ter uma boa relação risco-retorno. Mas se no decorrer dos próximos pregões ela no G60 proporcionar algum movimento que contrarie fundo ascendente, aí daria para arriscar com um stop mais curto, tentar pegar ainda a continuidade do movimento de subida pelo gráfico diário. Essa seria a principal alternativa, na minha opinião, em cima de GGBR4. RLOG3 também bom fechamento, belo pregão, conseguindo romper aqui esse topo anterior, depois de ter dado uma patinada, conseguiu romper bem. Para quem está posicionado da mesma forma de GGBR4, stop aqui embaixo, para quem for entrar comprando igual o GGBR4, também candle muito grande, stop vai ficar um pouco mal grande no sentido de se não se exige muito para cima em termos de objetivo, relação risco-retorno de 1 para 1 ou 1 para 1,5 nesse caso, que já tem um movimento longo para cima. E para fazer algum tipo de compra, de swing trade eu teria que aguardar pelo gráfico diário algum sinal de fundo ascendente acima dessa região de topo anterior, que seria de 18,76 até um patamar de 18,76 não, de 18,76 até um patamar de 18,50. Essa faixa de resistência que agora tende a funcionar como um nível de suporte. Sustentando acima aqui desse primeiro ponto, melhor ainda. Se vier aqui algum movimento faça aqui nos próximos pregões, seja nessa semana, na outra, ativo que eu vejo com bons olhos para se buscar a operação na ponta compradora. Em termos de resistência mais relevante, vai ficar aqui do nível que ela se encontra, passando aqui uma linha, dá para visualizar que já está no patamar aqui, que foi essa parada de preço. Depois tem um nível aqui intermediário na faixa dos R$ 19,50 e mais acima, que já vai entrar fundos anteriores com gap aqui de baixo, lá por volta, iniciando nos R$ 19,77 e se estendendo até um patamar de R$ 20,10. Então, ativo em boa tendência de alta. Depois disso, vamos falar de STBP3, que também fez um bom fechamento no pregão de hoje, uma alta forte, alta de 4,38%. Quem está posicionado em STBP3, stop para baixo da mínima desse candle, mesma situação, resolveu comprar aqui esse rompimento com candle de força, tentando pegar algo para cima. Outra alternativa com stop aqui não exige muito para cima, uma vez e meio o tamanho do stop dessa operação seria a principal alternativa. Retorno do preço em cima dessa região aqui de topo anterior ou um pouco até mais para baixo, que seria no patamar ali do 5,25, desde os 5,33 a 5,25, sinalizações de alta também fariam sentido buscar a operação de compra em cima desta ação que está em tendência de alta de curto prazo e realinhando ali para cima também no gráfico
semanal. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar aquele valioso like aqui nessa análise, compartilhar também se for possível. Um grande abraço e até a próxima.